É uma guerra sem fim à vista, travada entre duas das gangues mais perigosas da América. Eu levaria até uma bala pelos meus irmãos e eles levariam por mim. Em jogo está o controle do norte da Califórnia, orgulho e dominação. Armas de fogo, lâminas, objetos pesados. Eles usam tudo que podem numa briga. O foco deles é o ódio pelo inimigo. Eles têm a política de atirar ou matar no ato, se puderem. Os Hells Angels e os Mongols estão em uma batalha mortal. É até o último homem. Brigas podem durar pouco tempo, uma guerra não tem fim. Guerra é o inferno, essa é a questão. Território de gangues. Guerra de Motoqueiros 2. São Francisco, Califórnia. A cidade da Bahia foi palco da revolução da contracultura nos anos 60 e abriga a ponte Golden Gate. São Francisco era conhecida por sua costa bravia e selvagem. Ainda mantém isso. Mas também é uma cidade turística. Hoje, esta cidade que não para se tornou uma outra coisa. São Francisco é a mais nova frente de uma batalha contínua entre duas das gangues de motoqueiros mais brutais do mundo. A disposição dos Angels e dos Mongols em usar violência por controle é uma das coisas que as caracterizam como gangues criminosas de rua. Há uma só meta nesta guerra: Matar um ao outro. Sempre que tiverem a chance. Não importa onde, não importa se for na Disneylândia, no meio das férias de verão, com centenas de crianças presentes. Quando eles topam um com o outro numa área de descanso de estrada, num restaurante ou num bar, é como misturar óleo e água. As brigas surgem não só em São Francisco, mas na Califórnia toda. Os Hells Angels controlam a parte norte do estado, os Mongols a região sul, mas não estão satisfeitos com os limites impostos. Tradicionalmente, São Francisco é dos Hells Angels, é território deles. Quando os mongols vêm da parte sul para cá, é um tapa na cara dos Angels. O resultado é uma lista crescente de baixas. Jorge Gil Blanco é especialista em gangues da Rede de Informações dos Estados do Oeste. Sua área são os clubes ilegais de motos. Os Mongols e os Hells Angels se odeiam tanto que seu foco é causar estragos aos outros, quando e onde puderem. O efeito colateral não os incomoda. Os Hells Angels são a maior gangue de motos na Terra. Com 2.500 membros e 230 seccionais só nos Estados Unidos, eles exigem respeito onde estiverem. Não chamo de respeito, chamo de medo e intimidação. A menos que seja um membro, todo mundo não passa de uma presa para eles. Anthony Tate, que trabalhou disfarçado para o FBI, é um dos poucos homens a se infiltrar nos Hells Angels e viver para contar a história. Ele enganou até o lendário líder dos Angels, Sonny Barger. Sonny Barger me descreveu assim: você é o Hells Angel perfeito. É organizado, é limpo, cuida das coisas. E eu estava usando escuta na hora que ele me falou isso. Foi engraçado. Seus 5 anos fingindo ser da gangue mostraram a Tate o que significam os Hells Angels. Veículos roubados, armas roubadas, distribuição e fabricação de narcóticos, extorsão, tudo que você possa imaginar. Pense num crime e terá o dedo deles em algum lugar. Os Mongols são o maior rival dos Angels,
e sua atitude agressiva os torna um inimigo perigoso. Eu te digo que um mongol sempre ganha, sempre sai por cima. Se eu cair, vou me levantar e partir para cima, até não aguentar mais. Os mongols são em menor número. Com apenas 500 membros e cerca de 12 seccionais no país, eles são 5 para 1, comparados aos Angels. Adoro brigar. Eu chego em você com um sorriso, mas vou te bater porque quero, entende? É isso que eu gosto de fazer. Quando um clube está em guerra, você faz o que é preciso para proteger sua família, seus amigos e irmãos. Se a gente se vê num bar, garanto que vai rolar alguma coisa. Roger Pinney é um mongol veterano e ex-presidente nacional da gangue. Nome: Roger Pinney. Apelido: Ranjet. Gangue: Mongols. Sinceramente, faz bem pro ego. Quer dizer, porque normalmente onde você vai, todos sabem quem você é. Pinney entrou para a gangue em 72 e traz as cicatrizes da guerra com os Angels. Pus minha vida na reta pelo clube mais de uma vez. Eu não fui esfaqueado ou baleado 7 ou 8 vezes por ter ficado olhando de fora. Pinney diz que os mongols têm problemas com os mandamentos dos Angels. Se quero andar de moto usando o emblema, não vou deixar alguém me dizer onde posso ir e onde não posso. A briga entre as duas gangues durou 30 anos, com 12 mortes confirmadas e incontáveis tiroteios. Estamos em guerra, basicamente todo mundo sabe disso e é o que vai acontecer. Mas numa guerra você tem um preço a pagar. 2 de setembro de 2008. O bar Dirty Thieves, no bairro da Missão, em São Francisco. Um mongol desconhecido entrou lá usando suas cores. Cores: emblema ou logo do clube. Com a sede dos Hells Angels perto dali, ele parecia estar procurando encrenca. Eu não sei se ele foi ao bar aquela noite para testar a chance de expandir o território dos mongols em São Francisco ou se ele só foi tomar uma bebida. 10h30 da noite. Um grupo de Angels chegou para cuidar do assunto. Cuidar do assunto. Isso podia ser matar alguém e enterrar, matar e se livrar do corpo. Mark Papa Guardado, o presidente da seccional de São Francisco dos Angels, estava entre eles. Papa tinha uma reputação de brutalidade e não ia aturar um inimigo no coração do território da gangue. Houve uma espécie de conflito entre ele e Mark Guardado. Eles foram para a rua e começaram a lutar. O mongol esfaqueou Guardado 4 vezes. E depois sacou uma arma. Testemunhas dizem que viram a luta, viram os dois agarrados. De repente, soaram tiros. Mark Guardado foi atingido na cabeça e no peito. Ele caiu de bruços na rua. As testemunhas ficaram atônitas enquanto o mongol fugia da cena do crime em sua motocicleta. O fato dele sair numa moto levantou suspeitas. Uma guerra podia estar se formando. O código dos Angels exigia buscar vingança. Todos em ambos os lados e a própria cidade sabiam o que estava por vir. Eles fazem o que bem entendem. Não importa o que diz a lei ou a sociedade. Eles têm regras próprias, nada mais importa. Assim que o primeiro soco, o primeiro chute ou a primeira bala parte, não tem mais conversa. São Francisco. Os moradores a chamam apenas de a cidade. Os turistas que vêm aos bandos para ver a Golden Gate, Bondes e Chinatown a chamam de Frisco.
Ela também é a linha de frente de uma brutal guerra entre os Hells Angels e os Mongols. Eles se odeiam. Eles não negociam entre si. As duas gangues são inimigas mortais, mas cada uma começou pacificamente aqui na Califórnia. A maioria dos clubes originalmente era só para sair de moto, ter a liberdade de rodar. A Hells Angels foi fundada em 1948 em San Bernardino, 640 quilômetros ao sul de São Francisco. A seccional de São Francisco foi aberta 6 anos depois, em 1954. Nas 2 décadas seguintes, os Hells Angels se tornariam a gangue de motocicleta mais poderosa do mundo. Os Angels encaram o mundo como uma proposta deles contra nós. Você e eu somos cidadãos, não somos membros dos Angels. Como tal, somos uma forma de vida insignificante. Nos anos 60, os Hells Angels montaram seccionais em todo o país. E não foi difícil achar recrutas. Existe uma grande atração. A atração das drogas, da violência, mulheres e muito da atitude. Podemos fazer o que quisermos, quando quisermos e nos safar. Ninguém pode nos deter. Os Angels eram uma força, ganhando dinheiro traficando drogas e defendendo sua área pelos meios necessários. Mas eles logo seriam desafiados. Na década de 70, o Mongol Motorcycle Club foi criado em Montebello, na Califórnia, tirando seu nome dos antigos guerreiros de Gengis Khan. Era um grupo fechado de ex-veteranos e amigos. Eles se juntaram, desenharam um emblema e partiram dali. Roger Pinney entrou para a gangue depois de servir no Vietnã. Quando voltei do Vietnã, tinha uma coisa que não conseguia curar. Era como um surto de adrenalina, porque eu passei por uma guerra. E aí você vive no limite. A estrada aberta, a imagem de fora da lei e a diversão o atraíram. Rodar com a horda mongol o fez ficar. Imagine estar numa rodovia reta e comprida com centenas de motos. O barulho dos motores, todo mundo com você. Todos do mesmo grupo. Todos são mongols. Em 73, o antigo líder de pelotão, Pinney, foi alçado a presidente da seccional de Los Angeles. Os mongols começaram a expandir seu território na Califórnia, tentando aumentar seus negócios com drogas. Eles estão envolvidos em tráfico de drogas, que tem de tudo, desde pequenas quantidades de metanfetamina, maconha, até grandes quantidades, quilos. Os Hells Angels perceberam, especialmente quando os mongols modificaram suas cores. O emblema que eles usam nas costas pode ser chamado de emblema ou conjunto de cores, e é sagrado para eles. O emblema é dividido em 3 partes, com o nome de gangue em cima, o logo no meio e o local embaixo. Esta parte marca o território deles. Há décadas, o emblema dos Angels dizia Califórnia. A parte do local indicava que o estado era deles, Califórnia. Outros clubes podiam ser de uma cidade, não do estado. Em 77, os mongols decidiram reclamar a Califórnia como seu território. Foi um insulto aos Hells Angels e uma ameaça. Era territorial. Eles se achavam donos da Califórnia, era deles, ponto. Para eles devia ser igual a ter o nome Hells Angels em cima. Os Angels mandaram os mongols tirarem o emblema, mas os mongols não iam aceitar ordens de ninguém.
Pensamos, o que vamos fazer? Nós vamos aceitar isso e virar um clube familiar? Ou vamos enfrentar a parada? Foi feita uma votação. Os resultados não surpreenderam. Os mongols decidiram. Não queremos saber o que os Angels têm a dizer. Não queremos saber o que ninguém diz. Vamos fazer o que queremos. Sinceramente, nós não percebemos que entramos na deles. Mas foi o que fizemos. A decisão levou aos primeiros golpes desta guerra. 5 de setembro de 77. Escondido, Califórnia. 2 mongols, Raymond Jingles Smith e Emerson Redbird Morris, estavam indo para casa junto com suas namoradas. A viagem os poria no radar dos Angels, e todos sabiam que a tensão estava alta. Red e Jingle falaram, vamos sinalizar? Sinalizar. Usar suas cores. 2 Angels de San Diego, em um carro atrás dos mongols, abriram fogo com metralhadoras. Os mongols foram lançados de suas motos. Os 2 mongols morreram, as 2 moças foram baleadas. Uma ficou paralítica, mas ambas sobreviveram. O tiroteio sinalizou que a briga começara. Quando os 2 foram lançados das motos, isso foi o começo da guerra. Foi então que soubemos que a coisa ia rolar. Os Angels não tinham acabado. Durante o funeral de Smith e Morris, um homem chegou com um buquê de cravos vermelhos e brancos, as cores dos Angels. Foi o insulto máximo. Depois, o carro usado para entregar as flores explodiu, ferindo mais 3 mongols. A gangue ficou enfurecida e começou a planejar o revide. Se você atira no homem nosso, nós vamos vir atrás de você com tudo que temos. Não havia mais volta. Eu já tinha perdido uma guerra. Eu já tinha aturado porcaria demais. Muitos dos nossos veteranos resolveram encarar. A mais mortal das guerras de motoqueiros começara, e os anos 80 viram os corpos sendo empilhados. Em 81, um mongol foi morto. Em 82 foram 2 mongols. Em 88 foi um Angel morto à facada no Queen Mary por um membro da Mongol numa exposição de motos. Em 94, a Guerra Sangrenta já ocorria há quase 2 décadas e não havia sinal de parar. Os mongols foram abordados pelo líder dos Angels, Sonny Barger, que decidiu que já era o bastante. O Sonny ligou para dizer, vamos nos reunir para acabar com isto, porque está se arrastando para sempre. As 2 gangues concordaram em dividir a Califórnia. Os Hells Angels ficaram com o norte, os mongols com o sul. Mas a trégua durou pouco. Em 2000, os mongols decidiram abrir uma seccional no norte do estado. Queríamos ter uma sede dos mongols em San José, embora os Angels considerassem o norte do estado como deles. Segundo eles, era território deles. Devíamos ficar fora dele. Os Angels viram nisso um ato de agressão. A guerra voltou com força total. 27 de abril de 2002. Laughlin, em Nevada. 10.000 motoqueiros, inclusive mongols e angels, estavam reunidos para o percurso anual de Laughlin. Os mongols estavam no Harrah's Casino bebendo. 2 da manhã. Roger Pinney estava no bar, quando alguns angels vieram em sua direção. Após tantos anos, eu senti que algo estava errado. Eles foram lá para tratar de negócios, brigaram o que fosse, para cuidar dos mongols. Pinney abordou 2 angels. Nós fomos até eles e eu disse, se tem algum problema, vamos conversar.
Podemos discutir isto, mas precisamos desarmar a bomba antes que ela exploda. Roger Pinney dá para ver pelo vídeo. Ele anda, põe a mão no ombro de um dos Angels e começa a falar, tentando minorar a situação, tentando acalmá-la. De repente, um Angel chutou o peito de um mongol, detonando uma luta feroz. É como o efeito dominó. O primeiro soco, o primeiro tiro, a primeira facada, o que for. Pinney estava tentando ajudar um colega quando um Angel veio por trás e puxou uma faca. Eu agarrei o cara para tirar ele do meu irmão e foi quando fui esfaqueado 3 vezes. Senti a faca entrar e girar nas minhas costas. Ele a girou porque queria me matar. E nessa altura, as balas começaram a voar. Pinney conseguiu escapar de seu agressor. Um companheiro o tirou pelos fundos e o pôs num táxi. Quando a batalha terminou, um mongol e 2 Angels estavam mortos. Depois fiquei sabendo que os 2 com quem falei estavam mortos. O banho de sangue se transformou em guerra. Sabe, eu não dou a mínima. Com certeza não dou a mínima. Se você me desrespeita, eu vou fazer o que for preciso para recuperar meu respeito. O problema foi que a tensão estava crescendo. Era como um rojão com um pavio aceso. Em São Francisco, a maior gangue de motocicleta do mundo, a Hells Angels, está numa guerra por território com seus odiados inimigos, os mongols. Com o tempo, um cara é morto. 2 ou 3 meses depois, 2 outros morrem misteriosamente num acidente de carro ou algo assim. São apenas eles cuidando do assunto. Os Hells Angels marcam seu território com suas cores, branco e vermelho. Os negócios que pertencem aos Angels seguem o padrão. O policial Joe Smith, da Força Tarefa de Gangues em São Francisco, pediu para ocultar sua identidade. Ele descreve como os Angels usam outros símbolos para mostrar seu domínio. Os Hells Angels adoram o código de área de São Francisco, que é 415. Acho que isso é por falta de palavras melhores para dizer que a cidade é deles. Anthony Tate, que trabalhou disfarçado para o FBI, passou 5 anos como um Angel. Nunca tive que matar ninguém. Bati em algumas pessoas, mas isso fazia parte do cotidiano. Ele vivenciou a força sedutora da imagem de fora da lei. Você monta numa moto e sabe que tem poder. E quando você está na rua e passa por garotas bonitas, elas vão virar a cabeça para olhar. Tate era um membro valorizado dos Hells Angels. Eu tinha experiência do exército com explosivos, com armas de fogo. E isso, pelo código deles, é muito bom. Tate acabou se tornando sargento de armas da gangue, responsável por fazer cumprir suas vontades. O sargento de armas faz exatamente isso. Você afina a pessoa que precisa ser afinada. Afinar, bater. E é desse jeito. Tomara que a pessoa sobreviva depois dessa conversa. Os mongols funcionam do mesmo jeito. Sou o que chamam de capanga do clube. Quando tem gente que não concorda com o que tem de ser feito, eu garanto que ela passe a concordar. Não aceito não como resposta. As gangues reservam seus atos mais violentos para a outra, mas efeitos colaterais são aceitáveis. Na guerra entre as duas gangues, mongols e angels, você está lá parado a 30 metros de distância e uma bala te atinge no meio da testa e você morre. Não importa se você estava ali sem querer. A sociedade não é nada para eles. Os Hells Angels mostram seu poder publicamente.
É muito comum ver membros carregando facas bem à vista, e assim não podem ser presos por ocultar uma arma. Eles adoram chicotes, que usam em motoristas que incomodam quando eles passam de moto. Usam para quebrar o espelho, essas coisas. Eles também têm um modo específico de demonstrar seu ódio pelos mongols. Ocasionalmente, vemos uma sigla, AMMD, que em inglês seria Todos os mongols devem morrer. Embora as duas gangues estejam dispostas a se matar, tem uma coisa que elas não fazem: violar o código dos motoqueiros. Eu jamais testemunharia contra alguém. Esse é o nosso jeito. Uma coisa que você não faz com um motoqueiro é dedurar alguém. A batalha pela Califórnia continua. Eureka, 442 quilômetros ao norte de São Francisco, 7 de novembro de 2008. Robert Thompson, um Angel, acabara de sair da prisão, após ser inocentado do homicídio de duas garotas. Ele foi a um bar local pouco antes da meia-noite. Pelo que entendo, ele foi lá para mostrar suas cores, tentando abrir caminho em Eureka para os Hells Angels. Porque era um território aberto, não tinha ninguém controlando aquela área na época. Um grupo de mongols emboscaram Thompson, atiraram nele e o deixaram ali para morrer. Ele mal sobreviveu. Quando os suspeitos foram apanhados, suas tatuagens contaram a história. Temos uma espécie de mantra: respeite poucos, não tema ninguém. A tatuagem com o mantra é usada somente por mongols que cometeram violência contra os Hells Angels. Eles exibem tatuagens como uma pintura de guerra. Essa que eu tenho no queixo significa mongols para sempre mongols. Quando comecei, fiz essas no rosto e muita gente me olhava e dizia: que gênio é esse aí? Então pus mongols ali para que soubessem. Eu me orgulho do meu clube, quero que todo mundo saiba. Os mongols recompensam os membros mais fortes com a mais alta honraria. O coração negro é dado a um irmão que foi ferido em serviço, tentou ajudar alguém, ou algo do gênero. Roger Pinney tem 4 corações negros. Ele ganhou um por seu envolvimento na rixa em 2002 no cassino em Laughlin, Nevada. É duro falar nisso, porque eu vi muita gente ferida sem motivo. Mas eu tomei posição, fiz o meu dever. Depois da batalha no cassino, os mongols adotaram uma tática nova em sua guerra contra os Angels. Eles começaram a recrutar novos membros de uma gangue hispânica brutal, os Sureños. Estes novos membros têm uma reputação cruel. Se estão tratando com os surenhos e esses derem sua lealdade, eu garanto que com certeza eles vão atrás de alguém. Serão usados para um ato violento. O novo recrutamento não foi apoiado por todos os mongols. Eles traziam para o clube seus hábitos antigos, seu modo de agir e traficavam drogas. Eles aceitaram muita gente sem verificar seu passado. Aceitaram muitos candidatos que nem tinham motocicletas. Fizeram isso para dar volume, para crescer em número. A decisão deixou os mongols mais fortes, mas também deixou a gangue mais volátil e perigosa. Os mongols estão mais para uma bala perdida do que os Angels. Os mais jovens provavelmente são os que reagirão com mais rapidez. Viramos um clube diferente depois do cassino. Ficamos mais duros. Tivemos que ficar porque quando a bomba estourasse, estaríamos mais preparados. São Francisco.
A cidade da Bahia é o cenário de uma brutal guerra por território, travada por duas gangues de motocicleta, Mongols e Hells Angels. Estamos em guerra. Jovens dos Angels e dos Mongols vão ver este programa e dizer: que se danem, quem liga? Vamos matar todos. Os Mongols, em menor número, numa proporção de 5-1, começaram a recrutar numa gangue brutal, os Surenhos, para ajudá-los na luta. Como Mongol, sempre tentamos estar na defensiva. Isto é, quando você tem tanta gente, as coisas acontecem. Quer dizer, não dá, é difícil controlar cada incidente. Desde então, os Mongols começaram a se expandir dentro do território dos Angels. No minuto em que os mongols entrarem em São Francisco, eles serão detectados, porque o sistema de comunicação é muito bom na cidade. E se ficarem zanzando por aí, definitivamente estarão onde não deveriam estar. – 2 de setembro de 2008. Bairro da Missão, em São Francisco. O presidente da seccional dos Angels, Mark Papa Guardado, e um membro dos Mongols entraram numa briga violenta. Houve um conflito entre Papa e um suposto mongol, do lado de fora do bar, seguido de uma briga na qual o suspeito sacou uma arma e atirou no Papa. O mongol fugiu em sua moto após puxar o gatilho. Papa caiu de braços na rua. Os paramédicos cortaram a blusa dele e dava para ver a tatuagem que dizia Frisco. Papa foi levado às pressas para o hospital, onde foi dado como morto. A notícia do homicídio se espalhou instantaneamente pela cidade. Não foi um crime comum. Podia significar um grande problema para a cidade e para o bairro. Todo mundo ficou preocupado com uma guerra em São Francisco entre Mongols e Hells Angels. Papa era um Angel popular e respeitado, e sua morte deixou a gangue louca para dar o troco. Os Hells Angels reverenciavam Mark Guardado. Ele não tinha medo de enfrentar a polícia ou qualquer um, inclusive os Mongols ou outro de seus rivais. 15 de setembro. Os Hells Angels enterraram Papa no subúrbio de Daly City. O estrondo de mais de 2.000 motos podia ser ouvido de longe, quando os Angels passaram pela cidade para prestar seu respeito. Quando a procissão começou, o barulho era ensurdecedor. Eu ouvi uma rua antes e o chão trepidou um pouco quando a procissão passou. Foi digna de uma homenagem. O dia todo, as pessoas passaram em suas Harleys de clubes do país inteiro, até do exterior. Foi o maior funeral que Daly City jamais vira e todos se indagavam se haveria violência. A vingança estava no ar. Era o presidente da seccional de um clube de uma cidade conhecida internacionalmente, e um mogol estava na cidade, e ele o assassinou. Eles tinham que lavar a honra, por isso a coisa ia piorar muito. Os Angels iriam retaliar. Eles tinham olhos em toda parte e podiam avistar o mongol, dar um telefonema e reunir suas tropas. A polícia de São Francisco liberou a identidade do suspeito que seria o responsável pelo homicídio, Christopher Ablett. Ele ser um mongol não foi surpresa para os Angels. Quando anunciaram a identidade de Chris Ablett, foi uma confirmação daquilo que todos suspeitavam. Todos meio que sabiam que ele era de um grupo rival. Quando a polícia foi à casa de Chris para cumprir o mandado de prisão, ele não foi encontrado. A polícia precisava encontrar Ablett antes dos Angels para evitar mais derramamento de sangue. Havia uma sensação de que o sujeito tinha que se entregar.
4 de outubro de 2008. Ablett surpreendeu a todos ao entrar numa delegacia de polícia em Bartlesville, em Oklahoma, distante mais de 2.700 quilômetros de São Francisco. Fazia um mês que ele era fugitivo. Ele simplesmente entrou na delegacia e disse: "Acho que estão à minha procura." E de fato estavam. Ablett foi entregue à polícia de São Francisco e alegou inocência. Mas o caso está em andamento. E o medo de represálias continua alto. A morte do presidente de São Francisco alimentará ainda mais o fogo. Vai multiplicar o problema por 10. Quanto mais eles se matarem, mais a guerra vai se prolongar. E até o último homem. Um conceito errado muito popular é que as guerras duram por um breve período de tempo. Brigas podem durar pouco tempo. Uma guerra não tem fim. São Francisco está nas garras de uma guerra brutal entre os Hells Angels e os Mongols. O assassinato do presidente local dos Angels, Mark Papa Guardado, deixou a cidade em alerta. Seu suposto assassino, o mongol Christopher Ablett, está atrás das grades, mas a tensão continua. Agora tínhamos violência entre os Angels, literalmente no estado todo. Os mongols os atacavam no condado de Humboldt. Os atacavam em São Francisco, atacavam no sul da Califórnia. Você deve odiar um mongol porque você é um Hells Angel. Ou deve odiar um Angel porque é um mongol. Essas pessoas carregam esse ódio há muito tempo. – 20 de dezembro de 2008. Las Vegas, Nevada. Capela de casamentos Special Memory. Membros dos Mongols e dos Angels se encontraram inesperadamente. Um candidato a Hells Angels estava se casando. Então havia vários membros dos Angels presentes. E por acaso o casamento seguinte era de um mongol. Angels e Mongols se mediram. E uma briga teve início imediatamente. O resultado final foi 2 mongols esfaqueados e outro mongol que apanhou muito. A polícia de Las Vegas ainda está investigando, mas diz que a batalha mostra que os mongols e os Angels estão dispostos a guerrear em qualquer lugar. À medida que os dois clubes entram em contato mais direto e frequente, é certo que haverá mais violência. Sempre que há violência, há o risco de inocentes serem mortos. E eu creio que é o que vai acontecer. E na guerra ainda há a presença dos mais que violentos surenhos, que se uniram aos mongols. Estes novos recrutas são conhecidos por seus atos brutais contra gangues rivais. Os mongols queriam recrutar gangsters de rua para aumentar seu número, sabendo que esses bandidos não têm medo de cometer atos de violência. As tendências maldosas dos novos mongols podem elevar ainda mais o nível da guerra com os Angels. Se eles estão trabalhando com outra gangue, tenho certeza que há outros motivos para isso. E se eles se ligaram aos mongols, eu garanto que farão qualquer ato violento necessário para atingir suas metas. O potencial para uma violência séria chamou a atenção da lei. Até agora, os mongols foram os que mais sentiram a pressão. Em 2008, a Agência de Bebida, Tabaco e Armas de Fogo prendeu 61 mongols e os acusou de distribuição de metanfetamina e agressões a membros de gangues rivais. A Blitz revelou uma investigação secreta que durou 3 anos.
Vários outros mongols foram presos, aqui na Califórnia e em Nevada. Uma grande quantia em dinheiro foi apreendida, armas também. Mais de 50 motocicletas foram apreendidas. A notícia só piorou para os mongols quando um juiz federal concedeu um mandado de segurança contra a gangue. Se um membro dos mongols usar seu emblema em público, a polícia pode apreender seu colete. É um grande golpe para o clube de motoqueiros. Nós vamos nos matar. Vamos acabar com o clube. No momento, os mongols não podem exibir seu emblema. Você não acha que isso vai nos deter, acha? Se isso continuar e eles forem contra todos os clubes, nós vamos acabar destruindo tudo. É um assunto sério, porque eles vivem pelas suas cores. É a identidade deles. É quem eles são, e eles não vão ser tão intimidadores andando por aí com uma fivela de cinto dos mongols no lugar do emblema. As autoridades também visam os Angels. Anthony Tate terminou sua missão como agente disfarçado dentro da gangue e depois contra ela. Uma das coisas nas quais acredito é na justiça ágil. Eu ficava frustrado, porque esses caras que cometeram todos esses homicídios, todas as coisas terríveis que fizeram, não estavam na prisão. Eles continuavam agindo, não tinham sido pegos ainda. O testemunho de Tate contra membros do alto escalão dos Angels causou uma série de indiciamentos. As provas que acumulamos: centenas de armas, quilos de narcóticos, quilos e mais quilos de explosivos de membros na América toda. A situação foi um grande golpe para os Angels. E com seu código de silêncio quebrado, a gangue mudou seu logo da cabeça da morte. Note que a boca está fechada e costurada, porque não falamos sobre assuntos do clube. Tate está vivendo escondido, convencido de que os Hells Angels revidarão se souberem de seu paradeiro. Eles fariam isso. Fariam se tivessem a oportunidade. Quanto a continuar procurando por mim, eles fazem isso às vezes. No entanto, se uma pessoa me pegar e for cobrar deles, eles não vão pagar. Vão apenas silenciá-la quando ela for cobrar. Roger Pinney está em liberdade condicional por seu envolvimento no incidente em Laughlin e não pode se associar a membros dos mongols. Ele diz que lamenta que a guerra tenha começado. Somos todos iguais no final das contas, e é por isso que é tão idiota. Nós amamos motos, amamos andar de moto, nos divertir, o grupo. Tudo se resume a isso. Mas, infelizmente, alguém pisa no calo do outro e todo mundo já quer se matar. A nova geração de membros está faminta pelo poder e não tem interesse em parar a batalha. A maioria dos membros jovens não faz ideia de por que a guerra começou. E eu não acho que saibam por que estão brigando de fato. O que se espera deles? Espera-se que odeiem o inimigo. Eu darei minha vida pelo clube. Não entenda mal o que eu disse, quem estiver vendo isso. Se eu puder morrer para o nome do clube continuar, farei isso. A guerra está no DNA das duas gangues e não dá mostras de diminuir. Haverá guerras. Enquanto houver cores, houver emblemas, enquanto houver alguém que seja o macho alfa, haverá guerras. Eu não saberia usar o adjetivo adequado para descrever isso. Quanto ódio é possível sentir? Isso é tipo árabes e israelenses? Será? Não sei se há um fim para isto. Mas será que queremos continuar nos matando? Porque não haverá fim para isso. Guerra é um inferno. Essa é a questão.